Boa tarde, estamos ao vivo. Pessoal aí do online, quem está assistindo aula é a tia Thalia. Tá online ali. Gente, boa tarde. Pessoal do presencial, pessoal que está nos assistindo de casa, boa tarde também. Vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de processo penal com o tema Acordo de Não Persecução Penal. Eu quero correr, nós vamos terminar inquérito policial hoje, já vamos partir para a ação penal e se der tempo a gente termina, se não der a gente vai terminar na próxima aula. Anote aí, viu, Rianzinho? No silêncio, viu? Gente, vamos lá. Na aula passada, nós iniciamos falando de inquérito policial, fizemos todo o trajeto do inquérito policial e chegamos no ANPP, que eu até expliquei por cima o ANPP, e eu falei que o ANPP não tinha sido cobrado até agora na primeira fase da OAB. Pessoal, tá ali? O microfone tá bom aí? Tá ali em casa? Às vezes ele dobra aqui. Que ele não havia sido cobrado ainda na primeira fase da OAB, mas eu fui analisar porque a prova de processo penal do 33 agora e caiu uma questão envolvendo o acordo de não persecução penal. Eu já tinha visto na segunda fase, mas na primeira eu ainda não tinha visto. Mas o ANPP ele tem muita coisa, então há uma possibilidade de que ele volte a ser cobrado, até porque ele é uma inovação. Né? Na aula passada nós introduzimos o ANPP, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Ele foi, essa alteração veio com a Lei 13.964 de 2019, que é o chamado Pacote Anticrime. E o que é o ANPP? Ele fala o seguinte, está lá no 28A do CPP, leitura obrigatória para vocês, o 28A e a sequência dele, tá? 28A e a sequência. Nem precisa anotar, Inês, no caso de, se for só repetir a letra da lei, viu? Você bota só assim, ler com atenção 28A e sequência. Tinha falado só do conceito, mas agora a gente vai entrar em outras partes. Ó, quando é que ocorre o arquivamento? Ou, na verdade, o acordo de não persecução penal. Quando ocorre um crime, né, nós vamos falar disso hoje, que a gente vai terminar inquérito e vai entrar em ação penal. Ocorrendo um crime, ocorre a investigação por parte da polícia. Após essa investigação, o delegado conclui o inquérito policial e encaminha os autos para o Ministério Público para o oferecimento da ação penal, que a gente vai tratar hoje sobre a ação penal pública e privada. O ANPP é uma das exceções, ou seja, uma das situações onde o Ministério Público não vai entrar com a ação penal, porque a ação penal ela é obrigatória. Se o Rian comete um crime de homicídio e houver um inquérito policial onde há provas de materialidade, indícios suficientes de que ele tenha sido o autor do crime, o Ministério Público é obrigado a oferecer ação penal contra ele. Então a ação penal ela entra ela tem esse princípio da obrigatoriedade. E a gente vai falar disso na parte de ação penal, mas já introduzindo para falar do ANPP. E o ANPP ele é uma dessas exceções, é uma das situações que o Ministério Público não entra com a ação penal. Quando não sendo o caso de arquivamento, porque se for o caso de arquivamento, ele vai arquivar direto. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente, ou seja, geralmente é aquela situação que o cara chega na delegacia, foi preso logo após o cometimento de um crime em flagrante delito, um roubo, um furto, e ele já confessa na delegacia. Só que essa confissão que ele fala aqui é a confissão perante o Ministério Público. Confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça. Ou seja, o acordo de não persecução penal não é cabível para qualquer crime que envolva violência ou grave ameaça.
Cabe acordo de não persecução penal para lesão corporal? Não. Ameaça? Não. Homicídio? Não. Cabe acordo de não persecução penal para o furto? Cabe. Cabe para o estelionato? Cabe, porque não há violência e não há grave ameaça. E ele fala, e com pena mínima inferior a 4 anos. A pena mínima, vocês lembram que eu tenho uma pena mínima e a pena máxima. Furto, por exemplo, pena mínima 1 a 4. A máxima é 4, a mínima é 1. Quando ele fala a pena mínima, tem que ser inferior a 4 anos, a pena mínima do crime. Então isso aqui já limita muito o ANPP. Eu não posso aplicar o ANPP para todo tipo de crime, porque se ele tiver violência e grave ameaça, já não pode. A pena máxima, a pena mínima do estelionato é mais baixa. Não estou lembrado da pena decorada não, mas cabe o ANPP no estelionato. Cabe o ANPP. A pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Não sei de vocês se estão com material, não cheguei a colocar aqui o parágrafo 1º, que é onde tem as circunstâncias no slide. Até porque o segundo é o que eu quero tratar com mais importância, mas eu vou falar para vocês aqui do primeiro. Pessoal de casa, tá me ouvindo bem? Boa tarde, o Elivelton, a Débora, o Rian, que está nos assistindo aí também. Se tiverem dúvidas, gente, só mandar aqui abre o áudio, ou então manda aqui no chat, que dá para ver bem direitinho aqui, tá ok? Vamos lá. Seguindo. Então, o que é o ANPP? É um acordo dentro daquelas circunstâncias de havendo confissão, crime sem violência e grave ameaça, não sendo o caso de arquivamento e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor um acordo ao acusado, dizer, olha, eu vou lhe propor um acordo para você não ser processado. Ele vai dizer, tudo bem, você vai me propor o quê? O que é que eu posso propor? Aí você vai lá para o parágrafo, para o inciso 1 do 28, lá no parágrafo 1º, que ele vai falar. David, desligou aqui, viu? O que é que o Ministério Público pode propor ao acusado? Reparar o dano ou restituir a coisa, exceto na impossibilidade de o fazê-lo. Vamos supor que tenha sido um furto. Olha, eu lembrei de uma situação envolvendo estelionato, que eu já participei e fiz um ANPP. Uma determinada senhora, ela pegava o cartão dos idosos, fazia empréstimos bancários, e aí foi que a gente fez um acordo de não persecução penal para quê? Para descontar do salário dela, que ela é servidora pública, para o valor que ela estava devendo. Então, aqui ela reparou o dano, estava devolvendo o dinheiro. Era mais benéfico eu continuar a ação penal para uma mulher que já tinha mais de 50 anos de idade ser processada e presa, ou ela devolver o dinheiro de quem estava precisando? Então aí é que entra a questão do ANPP, que a gente vê que ele é mais benéfico do que ela ser processada. Qual é o interesse do Estado em manter a mulher dessa presa? Então o ANPP serviu nessa situação para a gente conseguir fazer a reparação do dano. Então, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Se for um bem que já foi consumido, peguei um celular, furtei o celular, já vendi, já passei para frente, não tem mais como fazer. Se não tiver como restituir, aí a gente vai para as outras opções. Renunciar voluntariamente bens, direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto, proveito de crime. Como é isso? Os casos envolvendo, por exemplo, a Operação Lava Jato, o Ministério Público indicava, olha, foram encontrados em contas bancárias em paraísos fiscais tantos milhões na sua conta, ou tem um bem que foi avaliado pela Justiça, o cara abre mão, não, foi encontrado, pronto, eu devolvo isso daí, vou renunciar, pode ficar, e tanto que foram resgatados. Poderia restituir. Se o furtador chegar
disser, olha, foi realmente eu que furtei, né? Foi eu que furtei, mas eu vou reparar o dano. Como é que você vai reparar o dano? Você vai dar um celular novo? Você vai dar o dinheiro? Isso tudo pode ser acordado. Ele diz, não, eu vou dar o dinheiro. Vai dar como? Tudo tem que ficar lá no acordo. Porque se ele descumprir o acordo, aí a ação continua contra ele. Ele pode prestar serviço à comunidade ou outras entidades públicas, hospitais, abrigos, pagar só uma prestação pecuniária, que no caso não é para restituir a pessoa, é pagar uma prestação também para uma entidade beneficente, ou cumprir por um prazo determinado alguma condição imposta pela justiça, dizer, você não pode frequentar tais locais. Então, essas situações aqui, que estão no parágrafo 1º do 28A, são situações que podem ser acordadas no acordo de não persecução penal, entre o Ministério Público e o acusado. Professor, o que é que pode cair na prova? A letra da lei. Igual caiu na passada. Só que se você entender, você não erra, porque a prova, eu trouxe até a questão estava fácil, de ANPP, fácil, bem fácil. Era a letra da lei a questão. Mas você precisava entender uma coisinha só para acertar. Parágrafo 2º. O que eu marquei aqui, o mais importante? As hipóteses em que não se aplica o ANPP. São situações em que a lei veda a aplicação do acordo de não persecução penal. Primeiro, se for cabível transação penal. Vocês lembram de transação penal da faculdade? Artigo 76 da Lei 9.099/95. A transação penal, vou explicar para a gente poder ir passando. A transação penal, ela, diferentemente do ANPP, ela é um direito subjetivo do acusado. O acusado, se preencher os requisitos lá do artigo 76 da Lei 9.099, bote assim no seu caderninho, pessoal de casa, pessoal da sala, lê artigo 76, Lei 9.099/95. Por quê? Transação penal, se não cai dentro de processo penal, cai dentro de direito penal, cai dentro da parte nas questões envolvendo legislação especial, então a Lei 9.099 sempre pode ser cobrada. E ela, às vezes, é cobrada dentro de outros temas, junto com outros temas, com inquérito, com a parte de direito penal, Lei 9.099/95. É a Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Artigo 76 fala da transação penal. A transação penal, ela também é um acordo, geralmente, entre o Ministério Público e o acusado. Só qual é a diferença? Que no caso da transação penal, quando ele fala, se for cabível transação de competência dos juizados especiais cíveis e criminais, eu só posso oferecer transação penal para quem comete crimes com penas de até, no máximo, 2 anos. Cabe. O sujeito tem que o crime tem que ter a pena máxima até 2 anos. Passou dos 2, já não cabe mais transação penal. Mas tem um detalhe. Se ele preencher os requisitos do 76, for primário, tiver bons antecedentes, o que é que a jurisprudência e a doutrina já dizem? Olha, é um direito dele. Eu tenho que ofertar, porque é uma forma de eu não entrar com a ação penal, não onerar o Estado, e é um direito subjetivo do acusado. Se a Inês comete um crime simples, a Inês saiu daqui, confundiu o celular dela com o da Lívia e levou o da Lívia. Aí a Lívia a Inês levou meu celular, foi fazer um BO, quando foi a... Vamos lá, vamos seguir para a gente não perder. Então, se for cabível a transação, então lá o acusado, ele tem o direito subjetivo. Então, citei o caso da Inês aqui, ela pode cobrar do Ministério Público. Não é cabível o acordo de não persecução penal se couber transação penal. Tá? Então, não deixar de ler o artigo 76 que fala da transação penal. Não é cabível o acordo de não persecução, não cabe acordo se couber a transação. Por quê?
Porque a transação penal ela é mais benéfica para o acusado. Na transação penal, Alguma dúvida, gente? Casa? Não, é porque eu tinha ouvido, achei que tinha alguém perguntando. A transação penal ela é mais benéfica para o acusado, porque, primeiro, ele não precisa confessar a prática da infração e as condições a que ele se submete, geralmente no acordo de não persecução, são maiores do que na própria transação, que geralmente na transação ele presta serviço à comunidade ou então acaba pagando uma prestação pecuniária para alguma instituição que é destinada. Então, se couber transação, é mais benéfico para ele a transação. Se o investigado, também outra hipótese que não cabe, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem a conduta crime habitual, reiterado, profissional, etc., se insignificantes as infrações. O que é que ele está dizendo? Olha, se o cara já tem uma certidão de antecedentes criminais, já é reincidente na prática de outros crimes, não cabe o acordo de não persecução penal para ele. Esses dois. Aí lá no final ele fala o seguinte, exceto, e aí eu peço muita atenção com relação a isso, porque isso pode cair lá na provinha de vocês, exceto se insignificantes as infrações penais. Imagine que ele já tenha sido denunciado por furto em outras 2 ocasiões e o inquérito foi arquivado, ou a ação penal ele foi absolvido por base no princípio da insignificância, que vocês vão, na aula de penal, vocês vão ouvir falar do princípio da insignificância. Então, se ele já for reincidente na prática de outras infrações penais, ele não terá direito ao acordo de não persecução penal, salvo se essas infrações penais que ele tenha praticado tenham sido consideradas insignificantes. Ou mesmo que a que ele praticou naquele momento também sejam insignificantes. Tá? A aplicação do princípio da insignificância, ela afasta o crime. São aquelas infrações penais que afastam a tipicidade material, que a gente chama, a gente vai falar isso na aula de penal, afastam a tipicidade material, consequentemente afasta o crime. O sujeito foi lá no supermercado, furtou uma escova de dente, saiu, foi pego. O que é uma escova de dente para o patrimônio do supermercado? Vale a pena eu movimentar todo um aparato judicial, processar esse cara pelo furto de uma escova de dente? Não vale. Por quê? Porque não há lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Formalmente ocorreu o crime. Do jeito que está na lei, o crime ocorreu. Ocorreu o crime formal. Por quê? Porque a conduta se adequou ao que está descrito na lei. Mas materialmente não houve lesão. Diferente se eu pegasse uma bicicleta, o capitão vai lembrar, mas não preciso comentar, capitão, barra circular, Monarch, das antigas, de um senhorzinho agricultor que utiliza ela todos os dias para ir trabalhar na roça. Uma bicicleta dessa, para ele, ela não tem valor material nenhum, mas ela tem valor sentimental e é o único instrumento de trabalho dele. Então, o princípio da insignificância não está atrelado ao valor apenas. Tá? Então, atenção com isso daqui, porque eles podem juntar aqui uma situação envolvendo acordo de não persecução penal com o princípio da insignificância. Se ele já foi beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento do crime, por acordo de não persecução, transação penal ou suspensão condicional do processo. Outra coisa. Lá na transação penal, lá no artigo 76, que eu disse para vocês lerem sobre transação penal, ele fala que uma das situações onde não se aplica transação penal é ter sido o agente beneficiado já por transação penal nos últimos 5 anos. O que é que o ANPP diz? Muito simples, não vai caber também a ANPP se dentro de 5 anos anteriores ao crime, aqui no caso do crime praticado atualmente por ele, se dentro desse período de 5 anos ele já fez algum acordo de não persecução, uma transação penal ou a suspensão do processo. A suspensão condicional do processo, gente, está lá no artigo 89 da lei também 9.099/95. Anotem,
leitura obrigatória também do artigo 89. Quando eu digo assim, leitura obrigatória, pode ler, porque é 9.099/95, a Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 89, artigo 89 da Lei 9.099/95. Eu acho que o professor Alexandre Pinto, se não falou, vai falar no rito sumaríssimo da Lei 9.099 e ele vai falar da suspensão do processo. A suspensão do processo, ela ocorre quando o crime tem pena mínima de até 1 ano. Se a pena mínima for acima de 1 ano, já não cabe mais suspensão do processo. Só para a gente pensar, crime de furto, a pena do furto é de 1 a 4 anos. Cabe transação penal para o furto? Cabe acordo de não persecução penal para o furto? Vamos pensar, cabe? Por que não cabe? Em tese, caberia. A pena mínima não é abaixo de 4 anos? Não caberia. Cabe transação penal para o furto? Não, porque a transação penal só são para crimes cometidos com pena máxima de até 2 anos. Porque a pena do furto, a máxima é 4. Agora, cabe suspensão condicional do processo por furto? Cabe. Por quê? Porque a suspensão condicional do processo, ela leva em conta a pena mínima. Ele diz o quê? Para os crimes que tenham pena mínima de até 1 ano. Então, aqueles crimezinhos que tem detenção de 6 meses a 1 ano, detenção de 3 meses a 6 meses, cabe suspensão condicional do processo. Cabe a suspensão do processo. Então, crimes com pena mínima, tem que ter atenção nisso, que na transação penal é pena máxima de até 2 anos. Na suspensão do processo, pena mínima de até 1 ano. No acordo de não persecução penal, é pena mínima abaixo de 4 anos. Olha como são 3 situações diferentes que podem ser cobradas aí na prova de vocês, dentro de penal e processo penal juntos. Ou seja, são 12 questões. Então, é mais de 10% da prova. Do acordo de não persecução penal. Pena mínima abaixo de 4 anos. Tá? Mas aqui são as hipóteses onde eu não aplico a ANPP. E nos crimes, importante isso daqui, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar ou praticados contra a mulher ou razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Tudo que envolver a Lei Maria da Penha, crime contra a mulher, contra o gênero, o sexo feminino, não cabe acordo de não persecução penal, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo. A lei, essas chamadas medidas despenalizadoras, que é transação, suspensão do processo, o acordo de não persecução também, nada se aplica para a Lei Maria da Penha. Nada. Se ocorrer uma lesão leve na Lei Maria da Penha, já não cabe. Ameaça, o crime que tem uma pena baixa, não cabe. Então, não cabe acordo de não persecução penal se for crime envolvendo a Lei Maria da Penha. Tá ok? Como é que é feito esse acordo, professor? Esse acordo vai ser formalizado por escrito, feito o acordo por escrito. Se fosse num curso de prática, eu traria para vocês aqui para mostrar como é que é um acordo escrito. No nosso curso de prática futura a gente vai mostrar. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Pergunta na prova. O delegado de polícia pode firmar o acordo de não persecução penal? O que é que está dizendo o parágrafo 3º? O acordo de não persecução será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do MP, o investigado e o seu defensor. Quando vocês tirarem a OAB, muito provavelmente, só se não quiserem, quem for advogar na área criminal vai ter muita oportunidade de fazer acordo de não persecução penal. Porque a gente está fazendo muito esses acordos de não persecução penal. Sobral, interior, todo mundo está fazendo acordo de não persecução penal. E os jovens advogados estão participando dessas audiências, é importante, é um instrumento importante e que
é ágil, porque você evita que o seu cliente seja processado, né, fazendo um acordo ali para que ele repare o dano, aí vai depender das condições submetidas a ele. Mas é entre o Ministério Público e o acusado com o defensor. Ok? Professor, e aí? Depois que fez o acordo, acabou tudo? Não. Aí tem que encaminhar o acordo para que seja homologado. É igual qualquer contrato, você não manda averbar num cartório para ter validade, aquilo ele precisa ser homologado pelo juiz. Parágrafo 4. Para a homologação do acordo de não persecução, será realizada uma audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade. O que ele está dizendo isso? Saber se o cara não está sendo pressionado a fazer o acordo. Porque se, meu amigo, você está fazendo um acordo de forma voluntária, você está confessando mesmo, foi você que praticou o crime, você está assumindo a voluntariedade do acordo ou você está sendo forçado? Ele, não, estou fazendo porque eu quero. A verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu advogado e a legalidade do acordo. O juiz, ele preza pela legalidade do acordo. O que é a legalidade do acordo? É só para saber se o acordo está feito de acordo conforme determina o CPP. Por exemplo, eu fizer um acordo de não persecução penal para um sujeito que cometeu um homicídio. Aí o juiz vai receber o acordo e dizer, homicídio? Não pode ter acordo de não persecução penal em homicídio. Não vou homologar esse acordo. Então ele está analisando a legalidade. Porque a lei não permite que tenha crime com violência, grave ameaça. Então já não pode. Então ele precisa ser homologado pelo judiciário. Tá ok? Professor, e aí? Depois como é que sai lá o inquérito policial, foi para o Ministério Público, o Ministério Público decidiu fazer acordo, viu que o sujeito estava dentro das condições do acordo de não persecução, porque ele confessou, porque não era caso de arquivamento, crime com pena mínima inferior a 4 anos, ele não era reincidente, não envolvia Maria da Penha, não cabia transação penal, todas aquelas situações que nós falamos na sala de aula, o juiz homologou. E aí, se esse cara descumprir depois? Parágrafo 10 diz, descumpridas qualquer das condições estipuladas pelo acordo de não persecução, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de rescisão e posterior oferecimento de denúncia. O que é que o Ministério Público faz? Ele comunica ao magistrado, olha, o acordo de não persecução homologado por Vossa Excelência foi descumprido. Portanto, o Ministério Público requer a rescisão do acordo e pede que os autos retornem para o oferecimento de denúncia. No caso, o Ministério Público vai, o cara descumpriu o acordo, vai entrar com ação penal contra ele. Vai entrar com ação penal. E a celebração e o cumprimento do acordo, isso aqui é importante, do acordo de não persecução não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 2, parágrafo 2º desse artigo. Ou seja, se você celebra o acordo de não persecução, não quer dizer que é aquele que o pessoal fica com o nome dela, vai ficar com a ficha suja, né? Não vai ficar com ficha suja, não vai ter isso em nenhuma certidão de antecedente criminal, exceto para constar que você fez o acordo. Porque se você cometer um crime novamente dentro de 5 anos, precisa saber que você já fez o acordo, porque você não vai ter direito a fazer outro dentro desse período de 5 anos. Então isso eu preciso saber. Tá? Então, mas não consta para efeito de certidão. Cumprido integralmente, extingue-se a punibilidade. Tá? Ou seja, o sujeito era 1 ano cumprindo as condições, cumpriu, acabou, extinguiu a punibilidade. Quando eu falo extinção da punibilidade, é porque ele não vai mais cumprir pena alguma. O Estado não tem mais o direito de puni-lo. Ele já fez a parte dele, vai ocorrer a extinção da punibilidade. Professor, e se lá no 28A, lembrando que eu falei uma coisa importante, eu até coloquei aqui, ó, o Ministério Público poderá. O acordo de não persecução, diferente da transação, que eu falei aqui, que era um direito subjetivo do acusado,
o acordo de não persecução penal ele não é um direito subjetivo do acusado. A suspensão condicional do processo, que eu falei também é um direito subjetivo do acusado. Se ele preencher os requisitos, ele vai ter direito. E se o Ministério Público não oferecer, ele vai poder, através do seu advogado, cobrar ao juiz e dizer, olha, eu tenho direito. E o juiz vai encaminhar os autos para que outro promotor dê a ele a oportunidade de ter a transação ou suspensão do processo. Mas o ANPP é uma faculdade do Ministério Público. Uma faculdade que eu digo, não é um direito subjetivo do acusado. Não é um direito subjetivo dele. Ou seja, o Ministério Público vai analisar cada situação e ver se é o caso de acordo ou não. Mas se ele optar por não fazer o acordo, ele tem que fundamentar também. Não é dizer assim, olha, eu não vou fazer porque eu não gostei da sua cara. Não, ele precisa fundamentar o porquê do acordo, porquê que ele não está, naquela situação, não está fazendo o acordo de não persecução penal. Parágrafo o 14º. Vamos lá que sábado à tarde, como diz o Alex, é na força do ódio, é na força da disciplina, é da persistência. Vamos lá. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. Gente, ó, esse parágrafo 14, ele é de suma importância para vocês como advogados. E eu ainda não caiu, mas ainda vai cair uma prova, uma questão na UAB com esse parágrafo 14 aqui. Pode ser na de vocês. Por quê? Porque isso é uma coisa que tem acontecido. A FGV gosta muito das coisas práticas do dia a dia. É a cara da FGV. Porque tem situações em que o Ministério Público tem se recusado a propor o acordo. E o advogado vai fazer o quê? Aí ele fala, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do 28. Como é que ele vai fazer isso? É do CPP, porque essa 13.964, ela alterou o Código de Processo Penal. Isso aqui está tudo dentro do CPP. Ainda é o 28A. Vocês têm que ler o 28A todinho em casa. Tá? Leia o 28A todo. Eu estou botando o mais importante. Aqui é o advogado quem vai entrar com a petição pedindo, caso o Ministério Público se recuse a propor o acordo de não persecução, ele pode pedir ao juiz que encaminhe os autos na forma do artigo 28. O que é que diz o 28? Ele diz que no caso de o juiz não concordar com o arquivamento, quando o Ministério Público pediu o arquivamento, ele encaminha os autos para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público a nível estadual. E lá, o Procurador-Geral de Justiça, ou ele denuncia ele próprio, ou ele manda para outro promotor fazer, e esse promotor terá que fazer, ou ele determina o arquivamento. Aí, nesse caso, o juiz não tem como, tem que arquivar. Tá? Mas a gente vai já passar no 28 aqui. ANPP e recursos. Uma mudança, gente, que pode cair na prova de processo penal, o professor Alexandre Pinto deve falar, mas eu já vou adiantar. Lá na parte de recurso em sentido estrito, foi acrescentado um inciso, que é o 25, que fala o seguinte: caberá recurso em sentido estrito quando o Ministério Público oferece o acordo de não persecução penal e o juiz não homologa. Isso daqui pode cair dentro de processo penal na parte de recursos. Por quê? Tá tudo no meu slide e no material escrito também. O MP, se o MP oferecer o acordo de não persecução penal e o juiz não homologar, qual é o recurso cabível? Rese, chamado recurso em sentido estrito. Está lá no artigo 25, ou artigo 581, inciso 25, do CPP. Tá? Artigo 581. E por que eu estou frisando? Porque é novo.
Isso ainda não foi cobrado em prova e é uma mudança recente, tá? É uma mudança recente. Então, pode cair dentro da parte de recursos. Se o MP oferece e o juiz homologa, cabe recurso? A doutrina diz que cabe apelação, mas eu quero que vocês guardem esse do RES, porque isso aqui não tem na lei. Isso é o que estão falando e o que estão fazendo. Mas o que está na lei é isso aqui. O principal é isso aqui. 581, inciso 25. Para a gente fechar inquérito, como é que ocorre então o arquivamento? Então, a gente encerrou a NPP, tá? Em casa, não deixe de ler. Artigo 76 da Lei 9.099, artigo 89 da Lei 9.099 e o 28A do CPP. Para encerrar esses aí. Como é que ocorre o arquivamento do inquérito policial? Ele é um pedido do Ministério Público, geralmente, tá? Precisa ocorrer a homologação por parte do juiz. Como é que é o procedimento do arquivamento? Se o órgão do Ministério Público, como é que como é que vai ser o arquivamento do inquérito policial e como é que esse 28 pode ser cobrado para vocês? Vamos lá. Encerrou o inquérito, caminha os autos para o Ministério Público. O delegado, já tinha falado na aula passada, pode indiciar ou não indiciar. Isso não vai vincular o arquivamento por parte do MP. O MP, como ele é o titular da ação penal, ele é quem decide se vai pedir pelo arquivamento ou não. Se ele pedir o arquivamento daquele inquérito policial e o juiz não concordar, ou seja, imagine que o MP entendeu que ali não haveriam provas suficientes ou de que aquele sujeito não há indícios suficientes de autoria de que ele teria cometido o crime, mas o juiz não concordou. O juiz, ora, tem muita prova aqui, não tem como arquivar. O que é que vai acontecer? Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia, que é a ação penal, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer das peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral. E este oferecerá denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Então, vamos entender isso aqui. Se o MP pede o arquivamento e o juiz não concorda, o juiz não concordou com o arquivamento. Porque se o juiz concordar, arquivou, acabou, tchau. O juiz não concorda. O que é que o juiz vai fazer? Ele manda os autos para o Procurador-Geral de Justiça. Quem é o Procurador-Geral de Justiça? É o chefe administrativo do Ministério Público a nível estadual. Professor, e se for na Justiça Federal? Vai para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Se for na Justiça Federal, vai para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Também está lá no material de vocês, pode ficar despreocupado. Ao chegar esse pedido do juiz dizendo, o juiz vai dizer o seguinte: ô procurador, o seu promotor aqui pediu o arquivamento dizendo que não tinha prova, que não há materialidade, não há autoria, mas eu não concordo. Então, já que você é o chefe dele administrativo, resolva. O que é que o procurador pode fazer? Ou ele denuncia, ele próprio, procurador-geral, pode denunciar, oferecer a denúncia, que não é o que acontece na grande maioria dos casos, mas ou ele designa outro órgão do Ministério Público para oferecer essa denúncia, se ele entender que é o caso de crime. Professor, ele pode obrigar aquele promotor que pediu o arquivamento a denunciar? Não pode, porque há a independência do promotor. Por isso é que ele pode designar outro para fazê-lo. Se ele designar, esse outro tem que fazê-lo, porque ele vai agir sob delegação do procurador. Ele está delegando poderes para ele fazer. Ele não está dizendo, não está dando uma ordem, está delegando poderes para que ele faça. Ou o procurador pode insistir no arquivamento, dizer, não, realmente é caso de arquivamento, aí nessa situação não tem o que fazer, o juiz tem que arquivar, certo?
Só o procurador-geral. Se for para o procurador-geral, ele disser, é para denunciar, ele pode oferecer ou mandar outro promotor oferecer. Mas se ele disser, não, realmente é caso de arquivamento, aí o juiz não tem o que fazer, porque o juiz não pode entrar com a ação penal. Só o Ministério Público. O que é que acontece? A Lei 13.964, que é o que é o pacote anticrime, que alterou o Código de Processo Penal, ela trouxe uma mudança nisso daqui. Eu quero que vocês tenham muita atenção na hora de ler o CPP. Por quê? Porque lá no CPP ele trouxe novas regras sobre o arquivamento do inquérito. Ele falou o quê? Quando o inquérito for arquivado, não é para mandar para o juiz. Isso na redação nova. Mas calma que ela não está valendo. Aquele 28 que eu expliquei todinho é o que está valendo. Mas cuidado para não ler, porque lá na redação nova está dizendo que ao arquivar, o Ministério Público deve encaminhar os autos não mais para o juiz, mas para um órgão do próprio Ministério Público a homologar o arquivamento, que é chamado Conselho Superior do Ministério Público. Mas isso não está valendo, porque o ministro Luiz Fux, logo depois da entrada em vigor da lei, ele suspendeu alguns dispositivos, então não está valendo. Aqui no material, inclusive, tem uma parte do juiz de garantias, não estudem. É o CPP. É o CPP. Toda essa... A Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Ele alterou vários dispositivos no Código Penal, no Código de Processo Penal, na legislação extravagante, lei de crimes hediondos, crimes ambientais, vários. Só que nós já não se preocupem que todas as mudanças do pacote anticrime nós estamos trazendo já dentro do material para vocês. Já está tudo atualizado. Então, mas deixando claro com relação a isso aqui. Não percam o tempo de vocês, lendo em casa artigo 3º-A a 3º-F do CPP, que fala de juiz de garantias. Por quê? Está suspenso. Isso não está valendo. Exatamente. Você vai perder energia de estudo para uma coisa que provavelmente não vai ser cobrada. Professor, e se for cobrada? Demos azar, infelizmente. Mas está suspenso. Isso aqui não há uma data para votação. Isso não está valendo. Não foi cobrado, não está sendo cobrado em concurso público, nem em prova de OAB, nada do que está suspenso. Então, a gente não vai gastar nossa energia estudando isso aqui. Então, está nesse quadrinho aqui as situações que foram alteradas e que estão suspensas. Não percam o tempo de vocês lendo no Código de Processo Penal. Tá? Vamos seguir. A gente já falou disso aqui. Pronto. Vamos resolver duas questões de inquérito, vamos passar para a ação penal. Fizeram a prova passada alguns aqui, né? Acho que todo mundo praticamente, né? Não, né? Beleza. Na prova... Essa aqui é da... Não, essa aqui foi do 32. 32. Após concluído o inquérito policial, para apurar a prática do crime de homicídio em desfavor de Jonas, pessoal de casa, botei a letra grande para poder ver aí, o Ministério Público requereu seu arquivamento por falta de justa causa, pois não conseguiu identificar o autor do delito, que restou devidamente homologado pelo juiz competente. Ou seja, terminou o inquérito, o Ministério Público recebeu e disse, olha, eu vou pedir o arquivamento aqui porque não consegui identificar quem foi o autor, não tem autoria. Então, foi homologado. Um mês após o arquivamento do inquérito, uma testemunha que não havia sido anteriormente identificada, compareceu à delegacia alegando possuir informações quanto ao autor do homicídio de Jonas. A família de Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procura você. Olha, é a cara da FGV. Você vai morrer de ler isso aqui, resolvendo questão e fazendo em casa. Procura você na qualidade, na condição de advogado, ou como advogado da família, para esclarecimentos. Diante da notícia de existência de novas provas aptas a identificar o autor do crime, você deverá esclarecer aos familiares da vítima que o órgão ministerial, ou seja, que o Ministério Público, deixa eu só riscar aqui
poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material, independentemente de seu fundamento. E aí, gente? O Ministério Público poderá promover o desarquivamento do inquérito policial nessa situação? Poderia, né? Poderia. Aí, pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material, independentemente do seu fundamento. O erro está aqui. Exatamente. Quando ele diz isso aqui, ó, pois a decisão... Eu coloquei um vídeo essa semana no grupo falando isso aqui. Coloquei um videozinho no grupo, acho que eram 2 vídeos falando e até expliquei embaixo. Depende do fundamento do arquivamento. Se o arquivamento foi baseado em insuficiência de provas, no caso de surgimento de... Não, aí no caso ele pede só o desarquivamento do mesmo inquérito. É. Não, peraí. Pessoal de casa, que a Lívia está só me perguntando aqui, eu vou já explicar para vocês, tá? Se fosse por outro motivo, como assim, Lívia? Que eu não entendi. Uma nova investigação. Não, mas pronto. É a mesma coisa. A Lívia está me perguntando, ela está dizendo aqui o seguinte, que ela entende que no caso de havendo um arquivamento, se houverem novas informações, novas provas, tem que ter uma nova investigação. Mas vai ocorrer uma nova investigação, só que dentro do mesmo inquérito. O que é que acontece? Aquele inquérito policial, ele foi arquivado por uma insuficiência de provas. Olha, nós não identificamos o autor do fato. Não identificamos. Pronto, foi arquivado. Aí ele foi lá, hoje, um arquivo digital, né? Hoje um arquivo digital ou antes um arquivo físico. Surge, meses depois, surgiu uma testemunha e disse, ó, eu vi quem foi que matou o fulaninho. Disse, opa, testemunha presencial. Para que nós possamos ouvir essa testemunha formalmente, colher o depoimento dela, eu vou levar ao Ministério Público, o Ministério Público vai pedir o desarquivamento do inquérito, o inquérito sendo desarquivado, aí digo, pronto, agora o inquérito voltou para a ativa, voltou a ser um instrumento de investigação. O delegado toca o inquérito novamente. Aí vai botar lá a portaria de que foi reaberto devido ao surgimento de novas provas. E aí ele vai tocar a investigação, vai ouvir o que é que essa pessoa nova que apareceu, que pode trazer outras informações que ele vai colher e ele continua as investigações. Tá ok? Importante isso aqui porque é o seguinte, se for por insuficiência de provas, eu posso abrir. Porque não faz chamada coisa julgada material, só faz coisa julgada formal. Agora, imagine que o juiz arquivou porque o fato era atípico, ou seja, entendeu que não era crime. O sujeito foi lá e instaurou um inquérito por crime de adultério. Nem tem mais adultério no Código Penal. Fato atípico. Então, se ele arquivar... Não sei se vocês lembram lá do direito penal, mas vocês vão ter aula dessa parte comigo. Que o crime, ele é fato típico, ele é ilícito e culpável. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Eu tenho as situações que eu afasto a tipicidade do crime, como por exemplo o princípio da insignificância que eu citei aqui. Eu tenho as situações que eu afasto a ilicitude do crime, que eu chamo de excludentes de ilicitude, como por exemplo, legítima defesa, o pessoal não fala, né? Ah, você cometeu o crime, mas agiu em legítima defesa, então você não vai responder. E eu tenho as situações que eu afasto a culpabilidade, que são as excludentes de culpabilidade, então a gente vai ver tudo isso no penal. Por exemplo, a inimputabilidade, o sujeito cometeu o crime e era um doente mental, totalmente incapaz. Imputável. Inimputável, né? Inimputável. Então, se for arquivado, se o inquérito for arquivado com fundamento nessas causas que excluem o crime, seja porque o fato é atípico,
ilícito ou não há culpabilidade, aí faz coisa julgada material. Aí não dá para abrir investigação depois, nem que surja que o defunto se levante. Pois é justamente aqui é você entender o fundamento. Como é você me perguntou? Ah, eu pensei que você tinha me perguntado alguma coisa. Sim, Lorena. Porque aqui, quando eu fundamento por insuficiência de provas, eu estou dizendo, não tenho prova suficiente para continuar, vou arquivar. Mas quando eu fundamento dizendo não há crime, porque quando eu digo que o fato é atípico ou foi cometido com excludente de ilicitude e ocupabilidade, estou dizendo que não teve crime. Quando eu digo não há crime, aí não tem como abrir nova investigação, aí faz coisa julgada material. Na B ele diz, não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento é imutável. Não é imutável, ela pode ser mudada porque faz coisa julgada só formal. Não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois se trata de mera notícia, inexistindo efetivamente qualquer prova nova quanto à autoria do delito. Não é porque a notícia é que leva a você pedir o desarquivamento, né? Não é a prova em si vai ser produzida só depois do desarquivamento e na fase judicial. Poderá promover desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal no caso concreto. Então, ó, vocês entendendo isso aqui, você não precisa decorar nada. Você mata questão em penal e em processo penal. E você mata questão não só de inquérito, você mata questão de inquérito, de ação penal, e você vai matar questões lá na parte de procedimento, que é o artigo 395 e 397 do Código de Processo Penal. Vocês vão matar questões lá. Se cair questões, procedimento, inquérito, ação penal, vocês matam só com essa explicação aqui. Eu vou mostrar na aula de penal essas diferençazinhas justamente dessas expressões aí que matam, principalmente na parte de culpabilidade. Vou mostrar, arriscar, e você vai gostar de penal. É uma relação complicada, né, Lívia? Mas dá certo. Vamos lá. Só mais essa, a gente vai para a ação penal. FGV, exame 27. Após receber denúncia anônima, eu gosto sempre de trabalhar no final umas duas questões para a gente ver o conteúdo do que foi na aula, porque na hora da prova a gente tem que raciocinar o que a gente viu. Após receber a denúncia anônima por meio de disque denúncia de grave crime de estupro com resultado morte que teria sido praticado por Lauro, 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial de imediato instaura inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Laura é chamado na delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada sua identificação criminal com colheita de digitais e fotografias. Uma atenção. Quando vocês estiverem fazendo prova em casa, isso que é importante fazer prova. Tenha muita atenção na leitura da prova, no dia da prova. Por isso que a gente tem que treinar. A gente treina na sala de aula e treina em casa resolvendo questões. A gente tem que ter muita atenção no momento da leitura. Por quê? Porque a FGV traz essas questões desse tamanho. E aí você começa, às vezes, bem aqui, ela está lhe dando uma data e um nome. Aí quando você está bem aqui, ela lhe dá outra data e outro nome. Lá no final, ela lhe dá outra data e outro nome. Mas quando ela vai lhe perguntar nas opções, aí você você não sabe mais quem é quem. Você não sabe mais quem é quem nos nomes, você não sabe mais em que data, em que período tá. Alguém já assistiu o seriado aquele Dark? Que você assim, a hora que você está no futuro, a hora que você está no passado, é desse jeito. Pois é, então as questões geralmente de penal e processo são desse jeito. Então, vocês querem que eu releia a primeira parte de novo? Tá, beleza, vamos lá.
Em que pese não ter sido encontrado o cadáver até o momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher um material sanguíneo. Então, o cara está sendo investigado, né? Foi instaurado inquérito e tudo, mas o corpo não foi encontrado. E a autoridade policial, para resguardar, pretende colher o material sanguíneo do indiciado Lauro para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações da testemunha presencial localizada, reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusou tanto a participar da reprodução quanto a permitir a colheita do material sanguíneo, que é o exame para tirar o DNAzinho dele lá. É ainda realizado o reconhecimento de Lauro por uma testemunha após ser-lhe mostrado fotografia dele, sem que fosse colocado imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Que o CPP diz o quê? Você deve, na hora da produção da prova, colocar indivíduos com características semelhantes para que a vítima possa identificar. Foi esse. Então aqui está cheio de coisa errada. E aí, o que a FGV quer? Que você, na condição de advogado, defina aqui a situação. Ao ser informado sobre os fatos, na defesa de seu cliente, o advogado de Lauro, sobre o ponto de vista técnico, deverá alegar que o inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato com base em denúncia anônima, isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar informações iniciais. Tá certo? Tá certo. A denúncia anônima, ela não pode dar já de imediato a instauração do inquérito. Ela precisa que sejam colhidas provas preliminares para aí sim, porque imagina, denúncia anônima, você não tem noção de quantas chegam por dia na delegacia, não. Chegam milhares, imagina instaurar um inquérito para cada denúncia. Tem que ter a identificação, né? Olha, eu faço denúncia, né? Não, o disque denúncia preserva. Preserva, o disque denúncia preserva, não tem como. Não, ele falou lá que a polícia queria fazer a reconstituição dos fatos. É como se fosse uma reprodução simulada. Ele leva o cara lá para o local, né, e diz assim, ó, vamos fazer aqui como foi que ocorreu no dia do crime. Tá? Como se fosse fazer um teatro lá, tudo filmado, para mostrar como foi que aconteceu. B. Porque é importante a gente saber só o que está certo, a gente tem que ver as outras. O indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial, ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada dos fatos, independentemente de sua vontade. Está errado. Ele não é obrigado a participar da reprodução, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Não é obrigatório ele participar dessa reprodução simulada dos fatos. C. O vício do inquérito policial no que tange ao reconhecimento de pessoa invalida a ação penal como um todo, ainda que baseado em outros elementos informativos e não somente no viciado. Essa daqui está errado, gente. Por quê? Lembra que eu falei na aula passada que esses vícios no inquérito não levam nulidades para a ação penal. Ele está dizendo aqui o seguinte, que só o vício no que tange ao reconhecimento da pessoa, que foi esse reconhecimento feito sem outras fotos características, só isso daqui já invalida a ação penal, mesmo que seja baseado em outras provas. Está errado, porque mesmo que eu tenha esse vício, mas se eu tiver outros elementos informativos, é o Ministério Público quem vai decidir. E D, a autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado por meio de processo datiloscópico, mas não poderá fazê-lo por fotografias. É o contrário. Na verdade, a regra é a identificação civil e a criminal é a exceção. Hoje mudou um pouco essa questão da identificação criminal, está todo mundo fazendo o processo de identificação criminal, e o processo, e alguns que são fotografia, mas a regra ainda é a identificação civil. Pergunte. Pronto. Isso daí não existe. O que é que a doutrina está defendendo hoje? Porque o pacote anticrime também trouxe essa alteração.
de que essa colheita ela é obrigatória. O cara não tem a opção não, tem que fazer. É obrigatório. Não é obrigatória a reprodução simulada dos fatos. Sim, o material sanguíneo hoje, tanto que, porque começaram aquela discussão, mas é o direito à integridade física, mas o que é que deve prevalecer dentro do direito fundamental? Porque aqui, se houver uma investigação e eu não puder colher o material, porque esse material que é colhido, ele deve ser guardado e preservado para, futuramente, inclusive, pode ser comparado se houverem outros crimes. Vamos ver se imagine um serial killer que começa a cometer diversos crimes, eu colhi o material sanguíneo dele, está lá, e lá na frente eu encontrar um indício de sangue e eu bater e ver que é o mesmo dele. Então, aqui hoje, essa colheita, por enquanto, até onde eu saiba, não vi jurisprudência recente mudando isso, ela é obrigatória. Leia o outro slide, viu? Entendi. Se há com causa relativamente independente superveniente. Pronto. Aí foi isso aí que tem. Aí, sei lá, né? A pessoa responde aqui, absolutamente. A gente vai falar na aula de penal. A gente trabalha as concausas. São as concausas. Eu tenho as concausas, aí eu tenho as concausas relativamente independentes e as absolutamente independentes. E dentro delas eu tenho as concomitantes, supervenientes e as... Esqueci o nome da anterior. Que era a primeira. Não, mas eu lembro. É porque veio agora aqui, mas eu lembro. Essa aula eu já dei várias vezes de concausa. E é uma coisa que cai em quase toda prova. Todas as provas. Cai em quase todas as provas. Antes de eu passar aqui e entrar em ação penal, quero só comentar uma questão com vocês aqui sobre trancamento do inquérito policial. É possível, utiliza-se muito essa expressão do trancamento do inquérito policial. Como é que ocorre o trancamento do inquérito policial? Imagine que o delegado foi lá e instaurou um inquérito policial contra um menor de idade. Contra um menor não instaura inquérito. Instaura o chamado BOC, que é o Boletim de Ocorrência Circunstanciada. Ou instaura o inquérito de um crime de adultério, que não existe. O delegado está, em tese, instaurando um inquérito policial de um crime que ataca a liberdade de alguém, caso esse alguém venha a ser condenado, certo? Com relação a isso, qual é o instrumento cabível? Isso aqui também já caiu na prova da OAB. Qual é o instrumento cabível para trancar o inquérito policial? Habeas corpus. Habeas corpus, direto para o Tribunal de Justiça, e a autoridade coatora é o delegado, que está instaurando um inquérito por vezes de um crime, de uma situação que nem crime é. Então, o instrumento cabível para o trancamento é o habeas corpus. Tá? Não esqueça, já caiu em prova da OAB isso aqui. Vamos lá, vamos falar de ação penal. Esse aqui é mais rápido, o inquérito era mais demorado. São 4 horas ainda, beleza. Até 5 horas hoje. Até 5 hoje. 5 hoje, até 5. É sério, até 5 hoje. Hoje sim. Vamos lá, calma, vai dar certo. Rapaz, que é isso? Vocês estavam animados na aula do Joilson, aí desconcentraram aqui. Também, mas eu entendo. A Débora está dizendo ali, você quer estar ali, a Débora está dizendo aqui de casa, pode estar só morta. Não, pode ficar tranquilos.
Eu vou... Sábado à tarde realmente é cansativo. Eu já acredito que vocês já estão já... Não, a gente vai começar, vou dar o principal aqui, vou encerrar, tá? No horário, vai dar certo. Mas queria combinar com vocês uma coisa, pessoal do online também. Já é certo que na nossa última semana de aula, viu? Nós vamos ter aula na nossa última semana de aula, nós vamos ter aula também na quarta. Vamos começar a quarta, vai ser quarta, quinta, sexta, sábado, pois é. E eu vou marcar algumas aulas extras minhas de penal e de processo para as quartas, só à noite. Só à noite, porque aí o pessoal de casa não vai ter também nenhum prejuízo, então assim, tá aqui, o pessoal tá até gostando. Eu vou marcar para quarta só à noite. Por mim, eu não tenho problema, eu não consigo encaixar os demais professores. Né? E como o curso, quando foi lançado, foi com a proposta de ser quinta, sexta e sábado, a gente não tem como mudar, mas isso é algo a ser pensado para o próximo, já que... Não, vocês não vão estar aqui, mas outras turmas, mas é porque, na verdade, a maioria dos nossos alunos, tanto daqui como de fora, são pessoas que estão o quê? No 9º ou no 10º semestre de faculdade. Alguns que terminaram agora. Então, geralmente, por que não vem na semana? Porque... Também. Mas tem essa situação. Mas por que acontece? A maioria. E essa turma tem aula à noite. E essa turma tem aula à noite. Mas nós vamos ter curso na semana, não se preocupe que se vocês já quiserem, a gente já combina. Nessa quarta-feira, eu já venho dar aula para vocês. Eu vou dar aula aqui no presencial. Pois está marcado, o pessoal do online. Nós vamos abrir a transmissão ao vivo. Quem quiser assistir ao vivo, assiste. Quem não quiser, assiste gravado. Amanhã tem mentoria, vou mandar um link, 10 horas da manhã é online. Você vai fazer da sua casa, pode fazer deitado. Gente, é na força da persistência. Como é? Repita aí. Tá, eu lhe aviso. Tudo bem. Tranquilo. Pode deixar. Aí eu tô querendo fazer algumas aulas na quarta. Eu vou até combinar com outros professores, até para a gente, no meu caso, eu vou precisar para poder dar mais conteúdo para vocês irem para a prova, para fechar penal e processo. Penal e processo a gente tem que ir para... Vou fazer. Vai dar certo. Pois, na segunda fase de penal, na nossa segunda fase de penal, nessa última prova, todas as questões e o conteúdo da peça foram comentados aqui na sala de aula pelos professores. Todas as questões e o conteúdo da peça foi comentado em sala de aula. Foi comentado não, foi ministrado em sala de aula. No dia júris foi muito bom. Todos acertaram. Vamos lá, já a gente termina. Só para iniciar, porque como a gente vai ter aula então nessas quartas, vai dar para a gente ver muita coisa, tá? Então, qual é o horário meu? É até 4h30, David? É? Espera aí, Eduardo. Deixa eu só iniciar. Vamos lá. Gente, eu vou só iniciar porque eu também não vou alongar muito, porque se eu alongar, eu não vou conseguir continuar o raciocínio. Mas eu vou fazer o seguinte, quarta-feira já está marcada a aula. Quarta agora. O mesmo horário da noite, a partir de 18h30, tá bom para todo mundo? A gente faz de 18h30 até as 8h. Aí dá um intervalinho, toma um cafezinho, volta ali 8h15, 8h20.
vai até 9h30, 10 horas. Tem 2 aulas. Beleza? Pronto, eu vou até combinar com os demais para quem quiser nas quartas dar aula e vocês aqui do presencial. Vocês do presencial, se tiverem tendo dificuldade de estudar em casa, a gente já falou, a sala está disponível para vocês, só vocês marcarem. A Thalia e o David estão aqui, vocês ligam para cá. Aqui abre 8 da manhã. 5h30, 6 horas, né, David? Vocês podem vir para cá, a gente liga o ar, você fica estudando aqui. Não, então liga, você fica sem ar, mas eu digo é que você pode vir, não quero me concentrar em casa. Se reúnam aí uns 4, 5, venham, fica num canto aí, estuda, sai ali, toma um cafezinho, volta, estuda. Esse espaço aqui é para vocês. Podem usar. Eu sei que as cadeiras não são tão confortáveis para o estudo que é para a aula, mas enfim. Né? O pessoal de casa também, qualquer coisa, quem estiver por aqui e quiser vir estudar também, a sala está à disposição. Mas a gente vai ter aula quarta à noite. Só para introduzir aqui o tema. Encerrado o inquérito policial, a gente vai passar pelo trâmite do processo. O sujeito cometeu um crime, o delegado foi lá, investigou, fez a função dele, fez todo o inquérito policial, juntou as provas, encaminhou os autos ao Ministério Público. Por que o nome do tema é ação penal? Porque a partir daqui é onde a coisa começa a pegar. Ocorre o encerramento da investigação, passam os autos para o Ministério Público, a gente superou a fase de arquivamento, ou seja, a ação penal só vai ocorrer se não for arquivado, e aí vai iniciar realmente um processo penal, que inicia-se através da ação penal. Que a ação penal pode ser tanto impetrada pelo Ministério Público, que nós veremos aqui, que são os casos mais comuns, que são as ações penais públicas, condicionadas e incondicionadas, ou as ações penais privadas, que são as impetradas pelos particulares, através de vocês, advogados. E a queixa-crime, vocês verão que essa peça, inclusive, é peça de segunda fase. O Ministério Público entra com a ação penal através da denúncia, o nome é denúncia, e o advogado, ou seja, a parte, através de seu advogado, entra através da queixa-crime nos crimes de ações privadas. O fundamento disso é a Constituição Federal. Por que eu preciso trazer esse fundamento? Porque isso pode ser cobrado em direito constitucional também. Tanto em direito constitucional como em processo penal, que ele fala o quê? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Isso daqui pode cair dentro de constitucional e pode cair dentro de processo penal falando da ação penal, para ir buscar o fundamento constitucional. Porque ele está dizendo o quê? Que o judiciário precisa apreciar toda e qualquer lesão que houver ao direito. E como é que ele vai fazer isso? Através, no caso aqui do direito penal, através da ação penal, que vai ser essa ação que vai ser impetrada pelo Ministério Público ou pela parte. Quando for na quarta-feira, a gente já inicia a ação penal, encerra a ação penal e já parte para outro tema. Fechou? Que aí vocês descansam. A mentoria de amanhã é uma mentoria, tem uma individual mais cedo, tá, gente? A gente faz umas mentorias também individual para quem não sabe. Comigo ou com o professor Alex. E essa mentoria coletiva é mais uma oportunidade, ninguém tem a obrigação de participar, óbvio, mas é uma oportunidade para vocês tirarem dúvidas. 9, a nossa 9 horas da manhã. Não, amanhã é 10 horas. 10 horas. Eu vou mandar o link no grupo da mentoria. É um momento para vocês participarem, porque às vezes no domingo tá estudando, tá com dúvida, ou dúvidas sobre metodologia de estudo, revisão. O que é que a gente deve fazer agora durante esses 30 dias? O que é que a gente vai focar mais? Principalmente para o pessoal que eu acho importante tanto para quem vai fazer individual como para quem vai fazer coletivo. Porque o individual é uma questão pessoal de cada um. É o adaptar o estudo à rotina de cada um. Eu fiz uma individual de um aluno que disse, professor, tem um dia todo para estudar. Então, eu consegui, para ele, eu digo, você vai estudar assim.
E eu fiz uma mentoria de um aluno que disse, professor, só tenho 3 horas para estudar. Não tenho mais do que isso. Encaixe em 3 horas o que eu posso estudar. Então, vamos encaixar dentro das 3 horas que você pode estudar. Nessa de amanhã, que vou participar eu, o Alex, o Diego, a gente vai orientar vocês nesse sentido, que o foco é nas aulas, o nosso maior potencial aqui, o pessoal de casa também está assistindo, o nosso maior potencial está na sala de aula. Por que eu digo isso? Porque dos nossos cursos, nós acertamos mais de 60% do que cai na prova em sala de aula. Isso baseado em números. O que é que eu estou querendo dizer? Que mais de 60% do conteúdo da sua prova você vê aqui na sala de aula. Por isso que a quinta, a sexta e o sábado é tão importante como o estudo em casa. Estava dizendo aqui para um dos meninos, eu não sei se era para o Rian, era para o Luizinho, aqui na sala de aula, esse tempo que vocês estão em sala de aula, com o pessoal que está assistindo gravado, está assistindo ao vivo, é tempo de estudo. Porque você está anotando, você está prestando atenção, é tempo de estudo. Você se obriga, exatamente. É tempo de estudo. Isso aqui é tempo de estudo. Tanto que vocês chegam sábado à tarde desse, já estão no staff mental, estão cansados. Mas também é tempo de estudo. E aqui, aí eu digo, prestem muita atenção nas aulas. Porque os professores dão o conteúdo. Olha, quando eu pego no domingo à noite a prova da UAB, toda vez que eu olho no domingo à noite, olha, tem hora que dá vontade que eu penso assim, olha, se aqueles infelizes não tiverem acertado isso, eu saio olhando a questão por questão, eu digo, eu falei isso aqui na aula tal, essa outra eu falei na aula tal, essa outra eu falei na aula tal e essa eu falei na aula tal. Porque assim, aqui eu ensinei aquele conteúdo. É óbvio que ele vai trazer um caso diferente, eu não tenho como adivinhar os casos novos que serão criados, mas com o mesmo conteúdo que a gente viu. É. Não, vamos. Até início a gente vai trabalhar daqui para lá. Vamos fazer o simulado. Vamos fazer o simulado na sala de aula. O pessoal do online vai fazer em casa. No mesmo horário, o pessoal daqui do presencial vai fazer aqui, na segunda-feira, como combinado. No horário da prova, simulando prova, vai deixar tudo aqui do lado. Bolsa, celular, não tem esse negócio de parar para merendar, vai ter fiscalização, não pode ficar olhando para o lado, vai ser simulado mesmo, a gente faz simulado de verdade. Você vai fazer a prova no tempo da prova, tem que preencher o gabarito no tempo do gabarito, já para você se adaptar à prova. Tá? E nós vamos fazer 2, fora que lá no nosso Instagram, lá no nosso Instagram tem outros 2 que vocês podem baixar e fazer em casa. Já está lá, está disponível. Esse está disponível para todo mundo. Você pode baixar e fazer em casa, se quiser. Se você quiser, a gente baixa para você aqui na semana e lhe manda. Pode deixar. Segunda-feira eu falo com a tia Thalia, David. Gente, muito obrigado. Pessoal de casa, boa tarde. Grande abraço. Quarta-feira, tamo junto, viu?